Vive fazendo dietas e aí reclama que não consegue emagrecer? Pois é. Ou se de repente emagrece, mas depois engorda de novo. O famoso efeito sanfona, né? E é um problema. Bom, enfim. Você pode estar sofrendo com estes tais sabotadores da dieta. Para falar sobre isso, eu recebo a nutricionista Gislene Rocha. Olá, Gislene. Olá, tudo bom? Bem. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Eu que agradeço pela presença. E olha, se você quiser participar conosco essa tarde, entre em contato conosco através do nosso portal TV+. Hoje falando sobre os sabotadores da dieta, os famosos sabotadores da dieta. É verdade que hoje cerca de 1 bilhão de pessoas estão acima do peso no mundo inteiro? Verdade. A obesidade se tornou um problema de saúde pública mundial mesmo. Hoje muita gente sofre com isso e é um problema que atinge desde criança até idosos. E o pior é que a gente estava falando agora, né, sobre a pauta das frutas, das crianças. Hoje em dia o junk food, que é chamado, né, veio para tomar conta de todas as mesas, de todas as famílias. Então, às vezes as pessoas não têm tempo para cozinhar, ou estão numa correria danada, e aí acabam saindo de um lugar, indo para o outro, e param no meio do caminho, nesse fast food, e acaba consumindo o que não deveria, no horário errado também, né, doutora? É verdade. Hoje existe um conjunto aí de fatores fazendo com que as pessoas se alimentem mal. Então existe, não acho que é falta de informação, mas as pessoas estão muito ligadas à rapidez, à praticidade e deixam de fazer uma boa refeição em conta de que só estão preocupadas com o tempo, com a velocidade com que vão se alimentar, com o que acabam escolhendo. Existe talvez até uma lenda, né? As pessoas nem imaginam, mas eu queria que você me dissesse se isso confere. Não tomar café da manhã emagrece? Não, Isabela, isso é péssimo. Isso é uma das coisas que a gente tem que mudar nas pessoas, nos hábitos alimentares. Por quê? O café da manhã corresponde a 20 a 25% da necessidade calórica diária de uma pessoa. Então, se você não faz um bom café da manhã, primeiro que o seu metabolismo começa a não trabalhar direito. Já começa errado. Já começa errado. E aí, o que acontece? Você fica com fome para a refeição seguinte, acaba comendo mais no almoço ou naquele outro lanche, alguma outra coisa, e não começa a se alimentar de uma forma correta para te ter disposição, raciocínio, pegar um trânsito, começar a trabalhar, ir para a escola. Então, o café da manhã faz parte, sim, da necessidade diária e as pessoas precisam adquirir um hábito de tomar um bom café da manhã. Com certeza, né? E a questão das pessoas que passam horas em frente a um computador, que hoje em dia é cada vez mais comum, mais frequente se ver, e aí acaba até comendo, ou melhor, não comendo, né? Engolindo, trabalhando assim na frente do computador e come, nem vê o que está comendo. Isso é totalmente prejudicial, né? Isso é verdade. Você sabe que para a gente sentir saciedade, existe uma comunicação entre todo o nosso corpo. Então, por exemplo, quando você começa a comer algum alimento, o fato de você começar a mastigação começa a mandar um comunicado para o seu estômago que comunica com o teu cérebro, que avisa quando você está satisfeita. Ou seja, ninguém é burrinho lá dentro, não né? Não. Então, só que você leva um tempo para essa comunicação acontecer. Normalmente, em torno de 11 a 15 minutos isso acontece. Se você come muito rápido, você não consegue dar tempo da saciedade. Quando você percebe, você já está com aquela sensação de que, comi demais, não devia ter comido tanto, nossa, parece que eu vou explodir. Por quê? Porque você não respeitou um tempo de mastigação, um tempo de fazer essa saciedade toda acontecer. Então é importante você comer devagar, você comer de uma forma pausada, descansar os talheres sobre os pratos, conversar um pouquinho. Por quê? Justamente para dar tempo de acontecer essa saciedade. Então, se você come muito rápido à mesa, você acaba não percebendo a quantia que você está comendo. E isso para as pessoas que querem emagrecer acaba sendo pior, porque acabam comendo mais do que deveriam. E quando acontece a saciedade, já comeram demais. Com certeza. Entre em contato conosco através do nosso portal TV+. Digite 0 operadora 11 7423 2006. Digite a opção número 5 e faça o quê? Confirme no final. Ou envie um e-mail para revistamais@redetvmais.com.br. Tire sua dúvida sobre dieta, sobre alimentação. Se você está querendo perder peso e não consegue de jeito nenhum, até parando de comer totalmente, talvez o que você esteja fazendo esteja errado ou até esteja correto, mas talvez falte um detalhezinho para que você consiga atingir o seu objetivo. Estou esperando a sua ligação. Doutora, me diz uma coisa, quais são os princípios básicos para que você tenha uma alimentação saudável? Então, por exemplo, tomar café da manhã é o primeiro. Depois, que horas que se come?
Olha, existem 3 coisas que eu considero importantes numa boa alimentação. É a qualidade do alimento, então como aquele alimento é preparado, que valor nutricional ele tem, que grupo nutricional ele pertence, a quantidade que você coloca à mesa, então quanto você coloca de cada alimento, quanto você come de cada alimento e a frequência com que você come. Então o ideal hoje a gente coloca que é fazer uma de 5 a 6 refeições dia. Por quê? Para dar tempo do organismo também trabalhar, também gastar. Né? Então a gente não deve acumular refeições, a gente deve fracioná-las de uma forma adequada. O ideal é você ter uma orientação nutricional, saber quanto você precisa comer, qual a quantidade recomendada para você, e aí começa a fazer um fracionamento. Em cima disso também é importante os alimentos integrais, você ter uma dosagem na quantidade dos alimentos que a gente considera mais saudáveis. Na verdade, você precisa comer de tudo um pouco. O que é fundamental. Que é fundamental. Né? Exatamente. Entre em contato conosco através do nosso portal TV+. Digite 0 operadora 11 7423 2006. Digite a opção número 5 e confirme no final. Hoje falando sobre os 7 sabotadores da dieta. Quem, por exemplo, tem vergonha de ir a uma academia por conta do corpo, ou seja, tem vergonha do seu próprio corpo, o que você recomenda, Gislene? Olha, Isabela, você sabe que isso é um problema muito sério, Isabela, porque as pessoas, principalmente eu trabalho com público de obesidade há 10 anos, e nesse período todo, os pacientes eles reclamam muito de ter que ir à academia, porque acabam encontrando lá uma época de modismo, eles não gostam de usar roupas muito colantes, não se sentem à vontade. Então, existe um preconceito muito grande em cima dos obesos em academias. Hoje eu vejo academias muito bacanas, fazendo grupos especiais, aulas especiais, que favorece, o né? que favorece. Então, além da gente pensar numa discriminação, tem que integrar essas pessoas a uma academia, a um esporte, de uma forma que ela se sinta bem. Então, hoje em dia, o exercício, eu acho que está valendo muito as pessoas que tiveram essa sacada de fazer um trabalho especial, de fazer um trabalho não diferencial, para não ficar se sentirem integradas, incluídas exatamente ao esporte, à academia, à frequência, e não se comparar com uma pessoa que está lá sarada, malhando, com perfil nutricional adequado, ou até muito mais malhada do que nutricional, mas em fazer essa integração como um todo mesmo. Comer sem prazer, só simplesmente por comer. Isso é péssimo. Isso é o que mais acontece. Você sabe que dia a dia eu escuto muito, tem até um trabalho falando a diferença entre quando a pessoa prefere o alimento salgado e quando ela prefere o alimento doce. O doce, ele está muito focado no perfil do ansioso. Então, você acaba comendo doce para fazer uma recompensa. Então, quando você está muito ansiosa, muito nervosa, tem uma prova, tem um trabalho, tem alguma coisa para ser entregue, enfim. Quando você acha que aquilo não vai dar certo, normalmente você come o doce. Por quê? Porque o doce tem a ver com recompensa. A pessoa se sente, estou me dando um presente. Como se eu merecesse, Como se eu merecesse. Então, você quer saber? Hoje eu mereço um doce, né? Hoje eu mereço um bombom. Exatamente. E o salgado, você sabe que interessante? O salgado tem muito a ver com prazer. Então, às vezes, a pessoa está numa fase da vida dela em que ela tem muitas coisas, ela se compromete com muitas coisas, ela tem rotinas, ela tem compromisso, ela já sabe de tudo isso. E aquilo acaba virando uma certa obrigação, um compromisso para a pessoa. Então, aonde está o prazer para ela? Na comida. No salgado. No salgado. O obeso, ele tem muito esse perfil. Então, quando você identifica uma pessoa que tem preferência pelo salgado, na verdade, não é só aquele salgado que ela quer o prazer. Então, ela senta à mesa, ela senta com as pessoas buscando um prazer que ela não está encontrando em outra fase da vida dela, em outra situação da vida dela. Como se ela substituísse, né? Exatamente. Ela acaba canalizando o alimento salgado, o excesso do alimento salgado, por causa do prazer. Então, ele busca um prazer à mesa, busca um prazer na refeição, só que busca de uma forma exagerada, de uma forma que não está te fazendo bem. Lógico que comer é um prazer, tem que ser um prazer, mas não pode ser o único prazer. Podemos considerar, então, que comer sem prazer seja um dos sabotadores da nossa querida dieta, né? Sim. Porções excessivas. E aí? Porções excessivas é um problema, gente. Olha, vai pegar só vou pegar uma colherinha, colherzinha de arroz. Uma colher vira uma concha. É verdade. E você sabe que essa é uma relação muito interessante. Quando você tem um público obeso, você pergunta para ele qual o tamanho de uma porção. Isso é muito difícil. O que é uma porção? O que é uma porção de arroz? O que é uma porção de feijão? Uma porção de carne? Uma porção de frutas? Então, é importante você ter essa orientação. Porque para cada pessoa existe uma necessidade diferente. Então, as pessoas... E quando você fala para a pessoa, assim, normalmente quem está acima do peso, quanto você come? Eu como um pedacinho. Quanto é esse pedacinho? Que tamanho é o seu bife? Que tamanho é